Se tem um piloto que tem sido constantemente contestado é bom, hein? Tá. Um piloto que tá sempre sendo criticado é o Sérgio Pérez. Há muito tempo que ele não tem entregado nada na Red Bull. Antes, como o carro era dominante, estava tudo bem, não fazia muita diferença a distância dele pro Max. Mas agora, tá feio. Mas cara, eu acho ele um bom piloto, não sei você. Mas então, o que aconteceu com o Checo Pérez? Vamos chegar lá. Cara, para falar do Pérez, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo para entender toda a trajetória do mexicano mais amado da Fórmula 1. Ele começa lá na Sauber em 2011 e tem uma estreia ok. Pô, para um iniciante tava bom, teve 14 pontos, metade do seu companheiro Kobayashi, então tava legal. Já na segunda temporada ele começou a mostrar o modo. Foi muito bem na temporada, terminou na frente do companheiro, largou da primeira fila e conseguiu ainda 2 pódios na temporada. E tudo isso lhe rendeu uma chance na McLaren. Para quem não sabe, o Checo correu na McLaren, mas não conseguiu repetir o sucesso que teve na Sauber. Tudo bem que o carro não era, nossa, que espetáculo, mas não cumpriu as expectativas e foi chutado no fim do ano e acabou contratado pela Force India. E agora eu vou dividir em 3 partes a carreira do nosso querido Checo. A primeira era, digamos assim, a era Force India, foi onde ele teve o seu crescimento como piloto. Foram 7 temporadas com vários companheiros de equipe e teve bons companheiros como o Hülkenberg, o inimigo do pódio, e Esteban Ocon, o inimigo de qualquer companheiro. E teve também o Stroll. Mas ele sempre venceu seus companheiros e andava muito bem naquele carro. Era praticamente o líder do meio do pelotão. Sempre ficava na frente de todos. Claro que variava de acordo com o carro, né? Mas sempre demonstrou muita qualidade, conseguindo pódios, muito consistente. Até que chegamos em 2020. O ano em que estourou a pandemia e o campeonato demorou para começar, então o que movimentou o F1 foi basicamente o mercado de pilotos e os rumores, e no meio disso, a Force India, que nessa época já era Racing Point, anunciava que se tornaria Aston Martin em 2021. E no meio disso, Sebastian Vettel, que tinha sido chutado da Ferrari, era anunciado na equipe. E bom, uma dupla Vettel e Pérez seria ótima para uma equipe que sonha em ser grande. Mas não, Lance Stroll foi mantido na equipe, filho do dono, né? E o que deixava Sérgio Pérez sem equipe para o próximo ano. O famoso aviso prévio. Então ele tinha que mostrar na pista do que ele era capaz. E vou te falar, ele mostrou. Racing Point veio com um carro muito bom para a temporada, a famosa Mercedes Rosa, quem lembra? Praticamente uma cópia do carro da Mercedes de 2019, que deu muito certo. E com esse carro, Sérgio Pérez foi nada mais, nada menos que o 4º colocado do campeonato, atrás apenas das 2 Mercedes e de Max Verstappen, tendo grandes exibições e tendo conquistado uma vitória épica no Bahrein, quando caiu para último na primeira volta e se recuperou terminando no lugar mais alto do pódio. E aí, meu querido, não teve jeito. Esse piloto aí ia ficar sem assento pro ano que vem? De jeito nenhum. A Red Bull, que vinha sofrendo com pilotos há um bom tempo, resolveu dar uma oportunidade pro mexicano. E aí, nós chegamos na segunda era. A era Red Bull, o que para mim foi o auge de Sérgio Checo Pérez. 2021 com certeza está na memória dos fãs da Fórmula 1. Que ano! E nesse ano, o Pérez tinha uma missão: ajudar Max Verstappen a ser campeão mundial. E foi feito, e feito com maestria. Era tudo que a Red Bull sempre quis. Um piloto rápido que ajudaria o Max e a equipe estaria ali quando o Max não estivesse. E foi assim, grandes exibições no Azerbaijão, sua primeira vitória na Red Bull, na Turquia, no Brasil e principalmente em Abu Dhabi, segurando o Hamilton com maestria. E no final, o Max ficava com o título. Missão cumprida e ainda caía nas graças da torcida, o famoso ministro da defesa. Já em 2022, um novo regulamento e a principal rival da Red Bull era a Ferrari. O objetivo dessa vez era vencer o campeonato de construtores. E Checo foi mais uma vez muito bem, tendo seu recorde de pódios no ano
2 vitórias, uma em Singapura e a outra em Mônaco, onde ele ativou o modo secreto, o que fez a Red Bull renovar o contrato dele por mais 2 anos. O mexicano vivia uma ótima fase, tava tudo ótimo, e aí chegamos em 2023, na terceira era. Essa era que eu gosto de chamar de já era, a queda de Checo Pérez. Mas o ano começou muito bem para ele. Foram 4 corridas, 4 pódios, 2 vitórias e, cara, uma vitória na moral, no ritmo, sem abandono ou azar do Max. Cara, tava tudo dando certo para ele. E até se falava em briga pelo título, o novo Rosberg. E chegamos em Miami. Mais uma vez Miami mudando tudo, hein? Igual no último vídeo. Mas em Miami, Pérez largou na pole e Max Verstappen no meio do pelotão, porque tinha tido um problema na classificação. Era a chance de vencer e assumir a liderança do campeonato. Mas não. Max Verstappen voou, passou todo mundo e passou o Pérez. Venceu a corrida e ainda apontou para o número 1 de seu carro. E depois dali, Checo desmoronou. Se perdeu completamente, terminou com o vice do campeonato, mas só porque era muito dominante o carro da Red Bull, ele estava fazendo corridas ruins. E então a gente chega nesse ano, em 2024. Embora a Red Bull tenha começado muito bem o ano, dessa vez ela não é mais dominante e ficou ainda mais evidente os desempenhos ruins do mexicano. Ele é sempre o último das grandes equipes, às vezes parece até um sanduíche, o Max em primeiro e o Checo em último. Ele tem menos da metade dos pontos do Verstappen e os construtores sofrem grave risco. Se você for olhar as estatísticas, sério, é bizarro. O mínimo que se espera é que ele esteja nos pontos, mas nem isso ele está conseguindo sempre. Enfim, Checo não demonstra mais o que já demonstrou no passado e eu acho muito difícil dele se manter pro ano que vem. E se você também acha isso, cara, deixa o like para dar aquela fortalecida marota aí e se inscreve para mais conteúdos como esse e também deixa aí sua opinião. Se o Pérez tem salvação, se ele tem que ir para uma outra equipe do meio do pelotão ou até mesmo pedir o boné, aposentar as rodas e sair da Fórmula 1. E também fala aí quem pode substituir ele na RBR. Eu gostaria de ver o Sainz lá, mas agora é tarde. Muito obrigado por assistir, eu fico por aqui. Valeu, galera. Fui!